A semente de feijão tem reserva de alimento. Olha só, antes que o feijoeiro comece a produzir o seu próprio alimento, ele vai precisar de alimento para se desenvolver. Dentro da semente do feijão vai estar o embrião, ou seja, a estrutura que vai se desenvolver no feijoeiro, no pé de feijão, como queiram chamar. E também está uma reserva, aqui ó, uma reserva de alimento, ou seja, de substâncias que servirão para nutrir, para alimentar o embrião durante o seu desenvolvimento, até que ele possa produzir o seu próprio alimento. Então, olha aqui, ó, na segunda imagem, já surge uma pequena raiz. Então, para produzir essa raiz é necessário reserva de alimento, é necessário alimento. Então, continua aqui, ó, já temos a raiz e esse pequeno caule. A pele aqui, ó, se desprende dos cotilédones, porque o nome aqui dessa estrutura que possui a reserva de alimento é chamada de cotilédono. A semente de feijão tem 2 cotilédones, né, 2 lados, tá certo? Já a do milho só tem uma, mas no caso do feijão são 2 cotilédones. E aqui, ó, cada vez mais o cotilédone vai diminuindo de tamanho. Por quê? Ele vai diminuindo de tamanho. Porque a plantinha jovem aqui, ó, o feijoeiro jovem, vai consumindo todo o alimento contido na semente de feijão. Tá certo? Contido na semente do feijão. Então, olha aqui, ó. A partir daqui, a plantinha já é capaz de produzir o seu próprio alimento e não depende mais da reserva de alimento contida nos cotilédones. E como a planta consegue produzir o seu próprio alimento? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Para compreendermos a fotossíntese e a importância que ela tem para os seres vivos, precisamos compreender também a respiração. Isso mesmo, todos os seres vivos também respiram. Os animais e as plantas respiram. E como isso ocorre? Vamos ver. Vai depender do ser vivo, tá certo? E aqui temos 2 situações, plantas e animais. Olha só. O ser humano aqui representando os animais. Então, observa como é a respiração aqui neste homem. Olha só. Ele está absorvendo oxigênio, o O2 aqui, ó, representando o oxigênio. Então, ó, o oxigênio vai entrar pelo nariz, chega até os pulmões e dos pulmões passa para dentro do sangue e o sangue distribui esse oxigênio para todas as partes do corpo. Em todas as partes do corpo são produzidos gás carbônico, ou seja, CO2. Esse CO2 aqui representa o gás carbônico. E todas as partes do corpo produzem gás carbônico. E o sangue traz de todas as partes do corpo esse gás carbônico até aos pulmões, até os pulmões. E dos pulmões, esse gás carbônico é expulso para o ambiente, é eliminado para o ambiente. Então, resumindo aqui, ó, na respiração humana é absorvido oxigênio e eliminado gás carbônico. O oxigênio vem do ar, o gás carbônico veio de todas as partes do corpo. As plantas realizam respiração também. Olha aqui, ó, a respiração das plantas. Na respiração das plantas, elas absorvem oxigênio e eliminam gás carbônico. Aqui, ó, O2 representando oxigênio e CO2 representando gás carbônico. Então, as plantas também respiram. E elas respiram absorvendo oxigênio e eliminando gás carbônico. Ok? Respiração pulmonar e respiração celular. Qual a diferença entre elas? Vejamos aqui. A respiração pulmonar ocorre dentro dos pulmões. E dentro dos pulmões é absorvido
oxigênio e eliminado gás carbônico, ou seja, entra oxigênio dentro dos pulmões e sai gás carbônico de dentro dos pulmões. A respiração celular, que é aquela que ocorre dentro das células, células formam o nosso corpo é formado por células, todas as partes do nosso corpo são formadas por células. Então, o que é que a célula faz? Ela vai absorver o oxigênio que veio lá dos pulmões, então ela vai absorver o oxigênio e também vai absorver a glicose. O oxigênio vai provocar o desmanche, a quebra da glicose. A glicose é um carboidrato que é rico em energia. Então, quando o oxigênio quebra essa glicose, essa energia contida na glicose vai ser liberada. Vai ser liberada. E, além de liberar a energia, também vai ser liberado água e dióxido de carbono. Então, isso aqui é a respiração celular. Por quê? Porque ocorre dentro das células, tá certo? E também aqui, é liberado energia. Essa energia aqui, é que vai ser utilizada pelo organismo, tá certo? Para realizarmos todas as nossas atividades, tá certo? Não só nossos seres humanos, mas também de todos os outros seres vivos, ok? Então, na respiração celular, é aquela respiração onde ocorre liberação de energia, tá certo? E ocorre dentro das células. Representação da respiração celular, que é aquela respiração que acontece dentro das células. Olha só, na respiração celular, como a gente já viu, a glicose e o oxigênio irão ser transformados em gás carbônico e água. E nesse processo, nessa transformação, irá ser liberado energia, aquela energia que estava armazenada na glicose. Olha só, na respiração celular são consumidas duas substâncias. Quais são? A glicose e o oxigênio. E são produzidas duas substâncias. Quais são? Gás carbônico e água. E ocorre a liberação de energia. Gente, a energia ela não é produzida na respiração celular. Ela é liberada na respiração celular, durante a respiração celular. É diferente, certo? Olha aqui, por onde entra o gás carbônico e sai o oxigênio, e também água na folhinha das plantas. A gente não visualiza essa abertura aqui, dessa estrutura chamada estômato. A gente não visualiza quando a gente olha uma planta, tá certo? Mas se observarmos por um microscópio, iremos visualizar essa abertura, que é por onde entra e saem as substâncias na folha da planta. Olha aqui, a respiração ela acontece tanto de dia quanto de noite, tá certo? Ela não para de respirar, uma planta não para de respirar. É muito importante você prestar atenção aqui, tá certo? Não esquece. A respiração celular, ela vai acontecer tanto durante o dia e também durante a noite, tanto de dia quanto de noite. Olha aqui, Olha, sempre vai ter o O2, que é o oxigênio, a setinha mostrando que entra na folhinha e é liberado gás carbônico. À noite também, a planta absorve oxigênio, por onde ele entra, e libera gás carbônico, ok? E finalmente chegamos aqui ao assunto foco da aula de hoje, que é a fotossíntese. Gente, a palavra fotossíntese é formada por duas outras palavras. Fotos, que significa luz, e síntese, que significa produzir. Então, fotossíntese é a produção de alimento através da luz. Olha só como ocorre a fotossíntese. Na fotossíntese, a planta vai utilizar gás carbônico, o CO2 aqui representa o gás carbônico,
E água, H2O, aqui ó, que é água. Então, gás carbônico e água, a planta vai utilizar essas duas substâncias para produzir duas novas substâncias. Quais são elas? A glicose, representada aqui ó, por C6H12O6, e também vai ser produzido oxigênio. Voltando aqui, ó, gás carbônico, absorvido pela folha, água, absorvido pelas raízes. Essas duas substâncias se transformarão em duas novas substâncias, que são glicose e oxigênio. Para que ocorra esse processo, é necessário a absorção da energia solar. A fotossíntese só ocorrerá na presença da luz. A luz solar, ou seja, o Sol, fornecerá a energia solar, ou seja, a energia necessária para que ocorra a fotossíntese. Essa energia ela será armazenada na glicose. A glicose será o local onde essa energia solar será armazenada, sendo chamada a partir de então de energia química. Energia química. Essa energia solar, ao ser absorvida pela glicose, então passará a ser chamada ali de energia química, que é aquela energia que está presente nos alimentos, tá certo? Essa glicose a planta vai utilizar para crescer, para formar as folhas, os frutos, as sementes, tá certo? E parte do que ela não usar, ela vai guardar, vai armazenar. Armazenar na raiz, no caule, nas frutas, etc. Então, parte da glicose, que contém a energia, a planta utiliza. Outra parte, reserva, guarda, ok? E o oxigênio, ela vai liberar para o ambiente, tá certo? Então, observa aqui, ó. Na fotossíntese, são consumidas duas substâncias. Quais são elas? Gás carbônico e água. E são produzidas duas outras substâncias. Quais são? Glicose e gás oxigênio. Durante esse processo, ocorre a absorção de energia solar e a transformação da energia solar em energia química. E essa energia química vai ficar armazenada em que substância? Na glicose. A glicose é o alimento da planta. É por isso que as plantas são seres produtoras, ou são seres produtores, né, melhor falando. Por quê? Porque elas produzem seu próprio alimento. Basta ter gás carbônico, água e luz solar que ela produz o próprio alimento dela. Então, por isso que ela é um ser produtor. Gente, a planta utiliza essa glicose, né, para crescer, tá certo? Como eu disse, para se reproduzir, fazer todas as suas atividades. E aquilo que ela não usar, ela vai armazenar, guardar, tá certo? E o gás oxigênio ela libera para o ambiente, ok? A energia solar não é alimento, ela é apenas ela tem apenas a energia necessária para que ocorra a fotossíntese, tá certo? De onde vem a água e o gás carbônico utilizados no processo de fotossíntese, ou seja, aquele processo de produção de alimento através da luz. Olha só, a água a planta retira do solo. Para isso, ela utiliza as raízes. Por meio das raízes, a planta absorve a água do solo. Essa água é transportada pelo caule até as folhas. O gás carbônico está presente no ar. Então, a planta retira o gás carbônico que ela precisa do ar por meio das folhas. O gás carbônico entra nas folhas por meio dos estômatos, que possuem lá aquelas aberturas por onde entram e sai a substância dentro das folhas. A energia solar também é absorvida pelas folhas. São as folhas que absorvem a energia solar, aquela energia que vem do Sol, que é a nossa estrela.
Então, o que é que acontece? Para que a planta consiga absorver a energia solar, ela precisa de uma substância chamada clorofila. Clorofila. Então, as folhas, né, outras partes da planta, às vezes, precisa, depende da planta, possuem, depende da planta, mas geralmente as folhas possuem uma substância esverdeada chamada clorofila, e é essa clorofila que absorve a energia solar, que será transformada em energia química. Água, gás carbônico e energia solar é igual a oxigênio, gás oxigênio e glicose, tá certo? Essas duas substâncias mais a energia solar proporcionam a capacidade da planta produzir seu próprio alimento, que é a glicose, e ainda produzir oxigênio, que será liberado para o ambiente. Parte da glicose ela utiliza, a planta utiliza. A outra parte que ela não utiliza, ela armazena. Sem luz não ocorre fotossíntese. A fotossíntese só ocorre na presença da luz durante o dia. Durante a noite não ocorre fotossíntese, porque a fotossíntese, para que ela aconteça, é preciso ter energia solar. Então, a fotossíntese não vai ocorrer na ausência da luz. Já a respiração, como a gente viu antes, acontece tanto de dia quanto de noite, porque a planta é um ser vivo. Todos os seres vivos respiram, tá certo? E o ser vivo não pode parar de respirar, tá certo? Por muito tempo. Então, a planta respira de dia e de noite, mas só realiza fotossíntese na presença da luz, ou seja, de dia, tá certo? Se você pegar uma planta e colocar em um quarto escuro, aonde ela não consiga absorver luz, ela vai morrer, porque ela só consegue absorver durante o dia, tá certo? Só consegue realizar fotossíntese na presença da luz. Importância da fotossíntese. Por que a fotossíntese é tão importante? Bem, ao realizar a fotossíntese, a planta produz alimento, produz glicose. Daquela glicose vai ser produzido amido, por exemplo, e outras substâncias, tá certo? E também é absorvida energia, tá certo? Então, ao realizar a fotossíntese, a planta produz alimento e ainda absorve energia que serão utilizados pelos outros seres vivos, pelos seres vivos consumidores. O consumidor primário, o secundário, o terciário e os demais que aparecem em uma cadeia alimentar. E também esses consumidores podem ser o quê? Herbívoros, carnívoros ou onívoros. Então, os carnívoros, onívoros e herbívoros, tá certo? Se alimentarão de substâncias, vamos dizer assim, terão energia disponível graças à planta, ok? E a outra importância também é que a planta ela contribui para a existência de gás oxigênio no ar, ou seja, parte do gás oxigênio que serve para a nossa respiração e para a respiração das próprias plantas, tá certo? São produzidos aqui, ó, no processo de fotossíntese. Por meio da fotossíntese, a produção de oxigênio. Professor, apenas planta faz fotossíntese? Não. Algas realizam fotossíntese, são seres produtores também. E cianobactérias, que é um grupo especial de bactérias que também realiza fotossíntese. Essa foi nossa aula de hoje e até a próxima. Lembre-se de assistir os vídeos anteriores, tá certo? Para que você entenda cada vez mais cada conteúdo.